Bom dia, querido irmão, querida irmã. Seja muito bem-vindo a este novo amanhecer que o Senhor preparou especialmente para ti. Hoje quero falar contigo sobre algo que pode revolucionar completamente a maneira como vives cada dia. O poder de falar com Deus antes de pegar o celular. Sei que quando abres os olhos pela manhã, a primeira coisa que a tua mão procura é o telemóvel. Antes mesmo de agradecer por estar vivo, já estás a verificar mensagens, notícias, redes sociais. Mas e se eu te disser que existe uma ordem divina para começar o dia? Uma sequência celestial que pode transformar horas comuns em momentos extraordinários? Quando colocas Deus em primeiro lugar, antes de qualquer tela, antes de qualquer notificação, estás a declarar quem realmente governa a tua vida. Este momento de oração que partilharemos hoje tem o poder de blindar o teu coração contra as ansiedades que o mundo digital traz. Se hoje sentes que o teu dia começa sempre em modo de sobrevivência, correndo atrás de demandas e perdido em distrações, então esta mensagem é para ti. Escreve nos comentários, Deus em primeiro lugar, e fica comigo até ao final, porque o que vais experimentar aqui mudará para sempre as tuas manhãs. Prepara o teu coração para sentir a presença do Altíssimo de uma forma que nunca experimentaste antes. A Bíblia nos ensina em Marcos capítulo 1, versículo 35, que Jesus levantava-se de madrugada, saía e ia para um lugar deserto onde orava. Se o próprio Filho de Deus, em sua humanidade, precisava desse tempo de comunhão com o Pai antes de iniciar o dia, quanto mais nós. Quando pegas o celular antes de falar com Deus, estás a permitir que o mundo defina o tom do teu dia. As notícias ruins, as comparações nas redes sociais, as cobranças, tudo isso entra na tua mente antes da paz de Deus. Mas quando oras primeiro, estás a construir um alicerce espiritual inabalável. O salmista declara no Salmo 5, versículo 3. Pela manhã, Senhor, ouves a minha voz. Pela manhã, apresento a ti a minha oração e fico esperando. Reparas na ordem? Primeiro a voz dirigida a Deus, depois a espera pela resposta dele. Não é o mundo que deve ditar como te sentes, mas sim o Espírito Santo que habita em ti. Quando priorizas a oração matinal, estás a dizer, Senhor, este dia é teu, e eu quero caminhar conforme a tua vontade, não conforme as urgências que o mundo me impõe. Vamos orar. Pai amado, neste momento sagrado da manhã, vimos a tua presença com corações gratos e espíritos sedentos da tua palavra. Reconhecemos que muitas vezes falhamos ao dar prioridade às coisas do mundo antes de buscar a tua face. Perdoa-nos, Senhor, por todas as manhãs em que o celular ocupou o lugar que pertence a ti. Hoje queremos estabelecer uma nova aliança contigo. Que cada amanhecer seja marcado pela busca da tua presença antes de qualquer outra coisa. Que o nosso primeiro pensamento seja de gratidão, a nossa primeira palavra seja de louvor e o nosso primeiro gesto seja de entrega nas tuas mãos. Sabemos que quando te colocamos em primeiro lugar, tudo mais encontra o seu devido lugar. Ajuda-nos, Senhor, a criar este hábito santo de começar o dia contigo, não por obrigação religiosa, mas por amor genuíno e reconhecimento de que sem ti nada podemos fazer. Senhor Jesus, pedimos que neste dia a tua presença vá conosco a cada lugar onde pisarmos. Que as nossas conversas sejam temperadas com a tua graça, que as nossas decisões sejam guiadas pela tua sabedoria, que as nossas ações reflitam o teu amor. Protege-nos de toda a ansiedade que o mundo digital tenta plantar em nossos corações. Quando virmos notícias perturbadoras, que a tua paz, que excede todo o entendimento, guarde os nossos corações e mentes.
Quando as redes sociais tentarem nos fazer sentir inadequados através de comparações, lembra-nos de que somos criados à tua imagem e semelhança, perfeitos aos teus olhos. Quando as mensagens de cobrança chegarem, dá-nos sabedoria para responder com equilíbrio, sem permitir que roubem a nossa paz. Que usemos a tecnologia como ferramenta para o bem, não como substituta da tua presença em nossas vidas. Pai Celestial, oramos pelas famílias representadas aqui neste momento de oração. Que cada lar seja um santuário onde a tua presença habita. Abençoa os casamentos, fortalece os laços entre pais e filhos, restaura relacionamentos que estão fragilizados. Que as manhãs em cada casa comecem com oração, não com discussões ou correria desesperada. Ensina-nos a acordar com tempo suficiente para te buscar, para ler a tua palavra, para orar juntos como família. Sabemos que o inimigo ataca justamente este momento inicial do dia, tentando nos fazer acordar atrasados, estressados, sem tempo para ti. Mas declaramos que a partir de hoje, reorganizaremos as nossas prioridades, que o despertador toque mais cedo se necessário, mas que não percamos este encontro matinal contigo, que é a fonte de toda força e direção. Senhor, abençoa o trabalho das nossas mãos neste dia. Que sejamos produtivos, criativos, excelentes em tudo o que fizermos, para que o teu nome seja glorificado. Para aqueles que têm reuniões importantes hoje, concede clareza de pensamento e favor diante das autoridades. Para aqueles que buscam emprego, abre portas que nenhum homem pode fechar e fecha portas que não são da tua vontade. Para os empresários e empreendedores, dá estratégias celestiais para prosperar mesmo em tempos difíceis. Para os estudantes, concede capacidade de concentração e memória aguçada para absorver conhecimento. Que em cada ambiente de trabalho ou estudo sejamos luz que brilha, sal que preserva, testemunhas vivas do teu amor e poder. Que as pessoas ao nosso redor percebam que há algo diferente em nós e que esse algo seja a tua presença manifesta. Pai amado, clamamos por cura e saúde neste dia. Toca com o teu poder restaurador cada corpo que está enfermo, cada mente que está perturbada, cada coração que está aflito. Para aqueles que acordam com dores físicas, que sintam o teu toque curador, trazendo alívio imediato. Para os que lutam contra doenças crônicas, renova as forças e a esperança de que a cura completa virá. Para aqueles que hoje têm consultas médicas ou exames, que os resultados sejam favoráveis e que encontrem profissionais competentes e compassivos. Oramos especialmente pelos que sofrem em silêncio, com dores emocionais que ninguém vê. Cura a ansiedade, a depressão, o medo, a solidão. Que sintam o teu abraço apertado, dizendo que nunca estão sozinhos, que tu estás mais perto do que a própria respiração. Restaura a alegria de viver, renova a esperança no amanhã. Senhor Jesus, protege as nossas mentes das mentiras do inimigo. Ele vem logo pela manhã tentando plantar pensamentos de derrota, de incapacidade, de medo. Mas declaramos que temos a mente de Cristo e que os nossos pensamentos são cativos à obediência a Ti. Quando pensamentos negativos tentarem nos assaltar, que a Tua palavra venha imediatamente à nossa memória para combatê-los. Que lembremos das Tuas promessas quando a dúvida bater à porta. Que recordemos dos Teus feitos passados quando o desânimo tentar se instalar. Enche a nossa mente com pensamentos de gratidão, de fé, de esperança. Que pensemos no que é verdadeiro, no que é respeitável, no que é justo, no que é puro, no que é amável, no que é de boa fama, conforme nos ensinas em Filipenses capítulo 4, versículo 8. Pai Celestial, oramos por provisão financeira neste dia. Sabemos que Tu és Jeová Jiré, o Deus que provê
e que nunca faltará o necessário para os teus filhos. Para aqueles que acordam preocupados com contas a pagar, abre caminhos onde parece não haver saída. Envia provisão de maneiras que nem imaginamos. Surpreende-nos com a tua generosidade. Para os que têm dívidas, dá sabedoria para criar estratégias de pagamento e disciplina para seguir esses planos. Para os que vivem no limite financeiro, ensina-nos a administrar melhor os recursos, a diferenciar necessidades de desejos, a viver com contentamento. Mas também pedimos que abras as janelas dos céus e derrames bênçãos sem medida sobre aqueles que são fiéis nos dízimos e ofertas. Que experimentemos a verdade de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, vendo a tua fidelidade em repreender o devorador. Senhor, abençoa os nossos relacionamentos neste dia. Que sejamos instrumentos de paz onde houver conflito, de amor onde houver indiferença, de perdão onde houver mágoa. Ajuda-nos a tratar cada pessoa que encontrarmos hoje com a mesma graça e paciência com que tu nos tratas. Para aqueles que têm relacionamentos rompidos, inicia hoje o processo de restauração. Amolece corações endurecidos, cura feridas antigas, traz reconciliação onde há separação. Que tenhamos coragem para pedir perdão quando erramos e humildade para perdoar quando somos ofendidos. Livra-nos do orgulho que destrói relacionamentos e enche-nos com o amor que sempre crê, sempre espera, sempre suporta. Que os nossos lares sejam lugares de refúgio e alegria, onde cada membro se sente amado, valorizado e respeitado. Pai amado, protege os nossos filhos neste dia. Cobre-os com o teu sangue precioso desde o momento em que saem de casa até o regresso. Envia anjos para guardá-los em todos os seus caminhos, para que nem sequer tropece o seu pé em pedra. Protege-os de acidentes, de violência, de más companhias, de toda influência maligna. Nas escolas e universidades, guarda as suas mentes de ensinamentos contrários à tua palavra. Dá-lhes discernimento para reconhecer a verdade e coragem para se posicionarem conforme os teus princípios. Que sejam luz em meio à escuridão, que influenciem positivamente os colegas em vez de serem influenciados negativamente. Abençoa os professores com sabedoria e paciência para educar, que haja um ambiente de respeito e aprendizado genuíno em cada sala de aula. Senhor Jesus, oramos pelos que estão em caminhos hoje, viajando a trabalho ou passeio. Protege cada veículo, cada estrada percorrida, cada quilômetro da jornada. Afasta todo perigo, todo acidente, toda falha mecânica, que os motoristas estejam alertas e prudentes, que dirijam com responsabilidade. Para aqueles que usam transporte público, providencia viagens seguras e confortáveis. Para os que viajam de avião, que tenham voos tranquilos e pontuais. Que todos cheguem aos seus destinos em perfeita segurança, guardados pelo teu poder. E para aqueles que aguardam a chegada de entes queridos que estão viajando, dá paz ao coração e a certeza de que tu guardas o ir e o vir deles, desde agora e para sempre. Pai Celestial, clamamos por aqueles que acordam hoje sem esperança, que não veem sentido em continuar. Para os que pensam em desistir da vida, declaramos que o teu propósito para eles ainda não se cumpriu completamente. Que sintam a tua presença de maneira poderosa neste momento, que saibam que são amados incondicionalmente por ti. Envia pessoas certas para cruzarem o caminho deles hoje, palavras de encorajamento, gestos de amor. Restaura o desejo de viver, renova os sonhos que pareciam mortos, acende novamente a chama da esperança. Para os que lutam contra vícios e dependências, dá força sobrenatural para vencer cada tentação. Que busquem ajuda sem vergonha, que encontrem grupos de apoio e tratamento adequado. Tu és o Deus que liberta, que quebra cadeias, que transforma vidas completamente. Senhor,
Abençoa os missionários e obreiros que estão na linha de frente pregando o Evangelho. Protege-os em terras distantes, em lugares hostis à fé cristã. Supre todas as necessidades materiais e espirituais. Dá-lhes saúde, força, coragem e sabedoria para cumprir o chamado. Que vejam frutos do seu trabalho, que experimentem sinais e maravilhas confirmando a palavra pregada. Levanta mais trabalhadores para a tua seara, pois a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Que cada igreja local seja um centro de avivamento, de transformação, de impacto na comunidade. Que os líderes sejam homens e mulheres segundo o teu coração, íntegros, humildes, cheios do Espírito Santo. Que haja unidade entre as igrejas, que juntos possamos alcançar mais vidas para o teu reino. Pai amado, oramos pelas autoridades que governam as nações, que tenham sabedoria para tomar decisões que beneficiem o povo, que busquem justiça e paz. Toca o coração dos líderes políticos, dos juízes, dos legisladores, que sejam instrumentos de bem, não de corrupção ou opressão. Protege os países de guerras, de catástrofes, de crises econômicas devastadoras. Que haja diálogo onde há conflito, que haja compaixão pelos mais vulneráveis. Oramos especialmente pelos cristãos perseguidos em diversas partes do mundo. Fortalece a fé deles, consola nos momentos de sofrimento e que o testemunho deles seja tão poderoso que muitos venham a te conhecer. Um dia, toda injustiça será corrigida, toda lágrima será enxugada, e o teu reino de justiça e paz será estabelecido para sempre. Senhor Jesus, pedimos que abras os nossos olhos espirituais para vermos as oportunidades que colocarás no nosso caminho hoje. Muitas vezes, estamos tão focados nos nossos problemas que perdemos as bênçãos que passam ao nosso lado. Que sejamos sensíveis à voz do Espírito Santo, prontos para obedecer imediatamente quando nos orientares. Se precisarmos falar uma palavra de encorajamento a alguém, remove a timidez. Se precisarmos ajudar alguém financeiramente, remove a mesquinhez. Se precisarmos perdoar, remove a dureza de coração. Que sejamos canais das tuas bênçãos, instrumentos da tua graça, reflexos do teu amor. Que ao fim do dia possamos olhar para trás e ver que fizemos diferença na vida de alguém, que fomos as mãos e os pés de Jesus neste mundo. Pai Celestial, oramos por sabedoria neste dia. Sabedoria não é apenas conhecimento, mas a capacidade de aplicar o conhecimento corretamente. Precisamos de sabedoria para criar os filhos, para administrar o dinheiro, para lidar com conflitos, para tomar decisões importantes. Tu prometeste em Tiago, capítulo 1, versículo 5, que se alguém tem falta de sabedoria, peça a ti que a todos dás liberalmente. Então pedimos agora, Senhor, derrama sabedoria celestial sobre nós. Que saibamos quando falar e quando calar, quando agir e quando esperar, quando segurar e quando soltar. Que as nossas escolhas hoje reflitam a tua vontade perfeita. Guarda-nos de decisões precipitadas que possamos nos arrepender depois. Dá-nos paciência para esperar o teu tempo, que é sempre perfeito. Senhor, abençoa o nosso testemunho cristão neste dia. Que a nossa vida fale mais alto que as nossas palavras. Que as pessoas vejam em nós integridade, honestidade, amor genuíno. Que não sejamos pedras de tropeço para ninguém, mas sim pontes que levam as pessoas a ti. Ajuda-nos a viver de tal maneira que quando alguém pensar em bondade, pense em nós. Quando pensar em fidelidade, lembre-se de nós. Quando pensar em alegria verdadeira, nos veja como exemplo. Não por mérito próprio, mas porque Cristo vive em nós e através de nós. Que hoje alguém se aproxime de ti por causa do nosso testemunho. Que alguém decida entregar a vida a Jesus, porque viu a diferença que tu fazes na nossa vida,
Usa-nos como teus embaixadores neste mundo que tanto precisa te conhecer. Pai amado, protege os nossos lares de toda investida do inimigo. Que as nossas casas sejam cobertas pelo sangue de Jesus, marcadas como propriedade do reino de Deus. Que nenhuma maldição, feitiçaria ou palavra negativa tenha poder sobre nós e nossas famílias. Quebramos agora toda obra das trevas, todo laço espiritual, toda fortaleza maligna. Declaramos liberdade, vitória, paz. Que o nosso lar seja um lugar de adoração, onde a presença de Deus é bem-vinda e cultivada. Que haja música de louvor, leitura da palavra, oração em família. Que seja um refúgio onde cada membro encontra amor, aceitação e encorajamento. Protege das tentações que vêm através da internet, da televisão, de qualquer meio. Que tenhamos discernimento para filtrar o que entra em nosso lar. Senhor Jesus, oramos agora pela conversão dos nossos entes queridos que ainda não te conhecem. Toca o coração daquele pai, daquela mãe, daquele filho, daquele cônjuge que ainda resiste ao Evangelho. Quebra toda dureza de coração, toda cegueira espiritual. Envia obreiros para cruzar o caminho deles, situações que os façam refletir sobre a eternidade. Que vejam em nós uma transformação tão genuína que desperte neles o desejo de também te conhecer. Sabemos que tu não queres que nenhum se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Então, confiamos que veremos a salvação da nossa família, que um dia estaremos todos juntos na eternidade contigo. Enquanto isso, dá-nos paciência, amor incondicional e perseverança para continuar orando e intercedendo. Que o nosso testemunho seja irrepreensível e atraente. Pai Celestial, abençoa cada área da nossa vida que ainda não entregamos completamente a Ti. Sabemos que há áreas onde ainda queremos manter o controle, onde ainda resistimos à Tua vontade. Hoje escolhemos render tudo, absolutamente tudo. Os sonhos, os planos, os relacionamentos, as finanças, a carreira, a saúde, tudo está nas Tuas mãos. Confiamos que Tu sabes o que é melhor para nós, mesmo quando não compreendemos os Teus caminhos. Ajuda-nos a descansar nesta confiança, a ter paz, mesmo quando as circunstâncias parecem contrárias. Que aprendamos a viver pela fé e não por vista, sabendo que Tu estás no controle de todas as coisas e que todas cooperam para o bem daqueles que Te amam e são chamados segundo o Teu propósito. Senhor, oramos por aqueles que estão passando por provações severas neste momento. Para os que choram a perda de um ente querido, envia o Teu consolo sobrenatural. Para os que enfrentam processos judiciais, concede favor e justiça. Para os que lutam contra doenças graves, manifesta o Teu poder curador. Para os que perderam o emprego, abre novas portas rapidamente. Para os que estão em crises matrimoniais, traz restauração e renovação do amor. Sabemos que Tu és o Deus do impossível, que nada é difícil demais para Ti. Então declaramos que toda situação impossível será revertida, que veremos a Tua glória manifestada em cada provação. Que estas dificuldades se transformem em testemunhos poderosos que glorificarão o Teu nome e fortalecerão a fé de muitos. Pai amado, dá-nos um coração grato neste dia. Ensina-nos a agradecer não apenas pelas bênçãos óbvias, mas também pelas que ainda não percebemos. Gratidão pelas coisas simples, o ar que respiramos, a água que bebemos, a comida na mesa, um teto sobre a cabeça. Gratidão pela saúde, pelos membros do corpo que funcionam perfeitamente sem que precisemos pensar nisso. Gratidão pela família, pelos amigos, pelas pessoas que amam e se preocupam conosco. Gratidão pelas oportunidades, pelos desafios que nos fazem crescer, pelas lições aprendidas nas dificuldades. Que tenhamos um espírito de contentamento, reconhecendo que já temos muito mais do que merecemos.
Que a gratidão seja a linguagem constante do nosso coração em todas as circunstâncias. Senhor Jesus, pedimos que nos uses para ser bênção na vida de alguém hoje. Mostra-nos quem precisa de uma palavra de encorajamento, de um gesto de bondade, de ajuda prática. Que não sejamos indiferentes ao sofrimento alheio, que tenhamos olhos para ver as necessidades ao nosso redor e coração disposto a ajudar. Se alguém precisa de alimento, que compartilhemos o nosso pão. Se alguém precisa de um ouvido atento, que paremos para escutar com empatia. Se alguém precisa de recursos financeiros, que sejamos generosos. Se alguém precisa apenas de um sorriso ou abraço, que não sejamos mesquinhos com o afeto. Que lembremos sempre que tudo o que temos vem de Ti e que somos apenas administradores das Tuas bênçãos. Quanto mais damos, mais recebemos. Pai Celestial, oramos pela renovação da nossa mente neste dia. Que os padrões de pensamento antigos, baseados no mundo e na carne, sejam substituídos pelos Teus pensamentos. Que vejamos as situações pela perspectiva do céu, não pela perspectiva terrena limitada. Quando o mundo diz que não há solução, que vejamos as infinitas possibilidades contigo. Quando o mundo diz para nos vingar, que escolhamos perdoar. Quando o mundo diz para acumular, que decidamos compartilhar. Quando o mundo diz para nos preocupar, que optemos por confiar. Transforma-nos pela renovação da nossa mente para que experimentemos qual é a Tua boa, agradável e perfeita vontade. Que pensemos como Cristo pensa, que amemos como Cristo ama, que vivamos como Cristo viveu. Senhor, abençoa os nossos dons e talentos neste dia. Que usemos as habilidades que nos deste para glorificar o Teu nome e abençoar pessoas. Para aqueles com dom de ensinar, que transmitam conhecimento com clareza e paciência. Para os que têm dom de servir, que o façam com alegria e excelência. Para os que têm dom de liderança, que guiem com sabedoria e humildade. Para os que têm dom artístico, que criem beleza que aponta para Ti. Para os que têm dom de cura, que sejam instrumentos do Teu poder restaurador. Que nenhum talento seja desperdiçado ou usado para propósitos egoístas. Multiplica os nossos dons, como multiplicaste os pães e peixes, para que possamos alimentar multidões famintas de esperança e amor. Pai amado, protege a nossa fé das dúvidas e questionamentos que o inimigo tenta plantar. Quando as circunstâncias parecem contradizer as Tuas promessas, fortalece a nossa confiança. Quando a demora nos faz questionar se realmente ouves as nossas orações, lembra-nos de que o Teu tempo é perfeito. Quando vemos ímpios prosperando e justos sofrendo, ajuda-nos a manter a perspectiva eterna. A fé não é ausência de dúvidas, mas escolha de confiar apesar delas. Que a nossa fé seja como a de Abraão, que creu contra toda esperança, como a de Jó, que mesmo perdendo tudo, disse que ainda que Tu o matasses, nele confiaria. Como a dos 3 jovens hebreus que declararam que mesmo que não fossem livrados da fornalha, não se curvariam aos ídolos. Senhor Jesus, oramos pelos idosos neste dia. Que sejam tratados com respeito e dignidade, que não se sintam um fardo, mas uma bênção. Dá-lhes saúde, lucidez mental, alegria de viver. Para aqueles que estão sozinhos, envia companhia. Para os que estão em lares de idosos, que recebam cuidados amorosos e atenção devida. Para os que sofrem com doenças degenerativas, alivia o sofrimento e consola as famílias. Que a sociedade valorize a sabedoria e experiência dos mais velhos. Que as famílias cuidem dos seus idosos com amor, não com obrigação. Abençoa cada avô e avó que ora pelos netos, que é pilar de oração sustentando gerações. Que vivam seus últimos anos com paz, rodeados de amor, aguardando com esperança o encontro contigo na eternidade. Pai Celestial, abençoa os profissionais de saúde que cuidam dos enfermos. Dá-lhes energia física, equilíbrio emocional, conhecimento técnico.
que sejam não apenas curadores de corpos, mas também consoladores de almas. Para os médicos, enfermeiros, técnicos, que tenham sabedoria para diagnosticar corretamente e tratar eficazmente. Para os que trabalham em emergências, que tenham reflexos rápidos e decisões acertadas. Para os que lidam com pacientes terminais, que tenham compaixão e empatia. Protege-os de doenças contagiosas, de violência, de esgotamento profissional. Que vejam a profissão não apenas como trabalho, mas como ministério de cura e compaixão. Abençoa também os cuidadores que sacrificam tanto para cuidar de familiares doentes em casa. Senhor, oramos pela restauração de sonhos que foram adiados ou pareciam mortos. Para aqueles que desistiram de sonhar porque as desilusões foram muitas, reacende a chama da esperança. Mostra que nunca é tarde para recomeçar, que contigo sempre há possibilidade de novos começos. Para os que sonham em estudar, mas acham que já passaram da idade, dá coragem para voltar aos estudos. Para os que sonham em empreender, mas têm medo de falhar, dá ousadia para dar o primeiro passo. Para os que sonham em se casar, mas perderam a esperança, prepara o cônjuge ideal no tempo certo. Para os que sonham em ter filhos, mas enfrentam dificuldades, opera milagres de concepção. Tu és o Deus que ressuscita mortos e chama à existência coisas que não existem. Nada é impossível para ti. Pai amado, oramos por libertação de todo tipo de opressão espiritual. Quebramos agora toda maldição hereditária, todo laço familiar negativo, todo padrão de pecado repetitivo. Declaramos liberdade sobre cada vida, em nome de Jesus. Para os que sofrem com pensamentos obsessivos, compulsões, fobias, traz libertação completa. Para os que são atormentados por pesadelos, insônia, medos noturnos, concede sono tranquilo e reparador. Para os que sentem peso espiritual sem explicação, manifesta o teu poder libertador. O Filho nos libertou e somos verdadeiramente livres. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Declaramos vitória sobre toda a força das trevas, todo principado, toda potestade. A luz de Cristo dissipa toda a escuridão. Senhor Jesus, pedimos discernimento espiritual neste dia. Que saibamos distinguir a Tua voz das outras vozes que tentam nos confundir. A voz do mundo, a voz da carne, a voz do inimigo. A Tua voz traz paz, direção, confirmação através da palavra. As outras vozes trazem confusão, urgência desesperada, contradição com as Escrituras. Ensina-nos a testar os espíritos, a examinar tudo e reter o que é bom. Que não sejamos ingênuos acreditando em qualquer ensinamento, mas também não sejamos céticos, rejeitando a genuína operação do Espírito Santo. Dá-nos sabedoria para navegar nestes tempos onde há tanto engano espiritual. Que sejamos fundamentados na palavra, guiados pelo Espírito, protegidos pelo sangue de Jesus. Pai Celestial, abençoa as nossas palavras neste dia. Que a nossa boca seja fonte de vida, não de morte. Que as nossas palavras edifiquem, não destruam. Que falem verdade com amor, não mentiras convenientes. Ajuda-nos a controlar a língua, que é o menor membro, mas pode causar os maiores estragos. Que não usemos palavras para fofocas, críticas destrutivas, maledicências. Que não falemos mal dos outros pelas costas. Que não usemos palavras grosseiras ou ofensivas. Mas que a nossa conversa seja sempre agradável, temperada com sal, sabendo como responder a cada pessoa. Que as palavras da nossa boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha nossa e redentor nosso. Senhor, oramos por aqueles que estão presos, literal ou figurativamente. Para os que estão em prisões físicas, que encontrem redenção e transformação.
que conheçam a Ti como Salvador e experimentem liberdade interior mesmo atrás das grades. Para as famílias dos presos, que não sejam esquecidas ou desamparadas. Para os que estão presos em vícios, que encontrem libertação. Para os presos em relacionamentos abusivos, que tenham coragem de sair. Para os presos em empregos que destroem a alma, que encontrem novas oportunidades. Para os presos em dívidas opressoras, que vejam saídas. Para os presos em padrões mentais negativos, que experimentem renovação da mente. Tu vieste para proclamar liberdade aos cativos e pôr em liberdade os oprimidos. Manifesta esta liberdade hoje. Pai amado, oramos pelos casais que enfrentam crises conjugais. Para os que estão à beira do divórcio, traz reconciliação. Para os que perderam a paixão, reacende o amor. Para os que vivem em conflito constante, ensina comunicação saudável e perdão mútuo. Para os que enfrentam infidelidade, traz arrependimento genuíno e restauração da confiança. Para os que lutam com diferenças irreconciliáveis, dá sabedoria e graça para lidar com as diferenças. Lembra aos casais do compromisso feito diante de Ti, que não é baseado em sentimentos flutuantes, mas em decisão firme de amar. Que vejam o casamento não como prisão, mas como bênção, não como fardo, mas como presente. Que sejam exemplo de amor sacrificial, de perdão constante, de companheirismo verdadeiro. Senhor Jesus, abençoa os solteiros que desejam se casar. Prepara o coração deles para o relacionamento. Cure feridas de relacionamentos passados. Ensine padrões saudáveis. Que não se desesperem na espera, mas usem este tempo para crescer espiritualmente e se preparar. Guarda-os da tentação de se relacionar com pessoas incompatíveis só para não ficar sozinhos. Que tenham discernimento para reconhecer a pessoa certa quando ela aparecer. Prepara também o futuro cônjuge, onde quer que esteja neste momento. Que ambos estejam prontos quando os caminhos se cruzarem. E para os solteiros que escolheram permanecer assim, para melhor servir-te, que encontrem realização completa em Ti. Que saibam que a completude vem de Ti, não de um relacionamento. Pai Celestial, oramos por avivamento espiritual neste dia. Que haja fome e sede genuína da Tua palavra e da Tua presença. Que as igrejas saiam da mornidão e entrem em fogo espiritual. Que os crentes nominais se tornem discípulos comprometidos. Que haja convicção de pecado, arrependimento verdadeiro, transformação radical. Que os dons espirituais operem com poder nas congregações. Que haja curas, milagres, sinais e maravilhas confirmando a pregação da palavra. Que multidões venham aos Teus pés em busca de salvação. Que este avivamento comece em nós, nos nossos corações, nas nossas casas, nas nossas igrejas e se espalhe por toda a nação. Derrama do Teu Espírito sobre toda a carne como prometeste. Senhor, oramos pela criação que geme esperando a redenção. Protege o meio ambiente da destruição causada pela ganância humana. Que haja consciência ecológica sem cair em idolatria da natureza. Que cuidemos da terra como mordomos responsáveis, não como donos exploradores. Protege as florestas, os oceanos, os animais em extinção. Dá sabedoria aos cientistas para desenvolver tecnologias sustentáveis. Que haja equilíbrio entre desenvolvimento e preservação. Mas, acima de tudo, que venha logo o dia em que estabelecerás novos céus e nova terra, onde habitará a justiça, onde não haverá mais destruição, poluição, extinção, onde a criação finalmente experimentará a liberdade da glória dos filhos de Deus. Vem, Senhor Jesus. Pai amado, abençoa este dia do começo ao fim. Que cada hora seja marcada pela Tua presença, cada momento seja uma oportunidade de Te glorificar. Que acordemos com gratidão, vivamos com propósito e durmamos com paz. Que ao fim do dia possamos dizer como Jacó:
Certamente o Senhor está neste lugar. Que vejamos a tua mão em cada detalhe, em cada coincidência que, na verdade, é providência divina. Que sejamos testemunhas vivas do teu amor e poder. Que este dia seja diferente porque começou contigo, continuou contigo e terminará contigo. Que a partir de hoje estabeleçamos o hábito santo de te buscar antes de pegar o celular, de priorizar o eterno antes do temporal. Que esta oração seja o início de uma jornada transformadora na tua presença. Senhor Jesus, oramos agora especificamente por aqueles que lutam contra a dependência de tecnologia, para os que passam horas infinitas nas redes sociais em busca de validação que só tu podes dar, para os viciados em jogos eletrônicos que negligenciam responsabilidades reais por mundos virtuais, para os que não conseguem ficar 1 minuto sem checar o celular como se a vida dependesse disso. Traz libertação desta escravidão moderna, que recuperem o controle sobre a tecnologia em vez de serem controlados por ela, que estabeleçam limites saudáveis, períodos de desconexão digital, que redescubram o prazer de conversas face a face, de livros físicos, de contemplação silenciosa. Que a tecnologia volte a ser ferramenta útil, não ídolo que consome tempo, energia e atenção que deveriam ser dedicados a ti e às pessoas reais. Pai Celestial, abençoa os jovens e adolescentes neste dia, que cresçam em sabedoria, estatura e graça diante de ti e dos homens, como Jesus cresceu. Protege-os das pressões para se conformar com padrões mundanos contrários aos teus princípios. Dá-lhes coragem para nadar contra a corrente, para serem diferentes quando necessário. Que não caiam nas armadilhas de drogas, promiscuidade, violência. Que encontrem identidade em ti, não na opinião dos outros. Que descubram os seus dons e chamado desde cedo. Que sejam a geração que faz diferença, que transforma a sociedade. Levanta líderes jovens cheios do Espírito Santo com coração ardente por ti. Que não desprezem a sua juventude, mas sejam exemplo para os crentes na palavra, no procedimento, no amor, na fé, na pureza. Senhor, oramos por aqueles que trabalham em profissões perigosas, policiais, bombeiros, militares, eletricistas, operários da construção civil. Que voltem para casa em segurança ao fim de cada jornada. Protege-os de acidentes, de violência, de qualquer mal. Dá-lhes reflexos rápidos em situações de perigo, sabedoria para tomar decisões corretas sob pressão. Abençoa as famílias que vivem com a preocupação constante, esperando o retorno seguro dos seus entes queridos. Dá paz aos corações, certeza de que tu guardas e proteges. Que estes profissionais sintam que fazem diferença, que o trabalho deles é valorizado e importante. Que encontrem satisfação em servir e proteger os outros, mesmo com os riscos envolvidos. Pai amado, oramos pelos refugiados e imigrantes que buscam vida melhor longe da terra natal. Para os que fogem de guerras, perseguições, pobreza extrema. Que encontrem acolhimento, não rejeição. Que sejam tratados com dignidade e compaixão. Ajuda-os a se adaptar em terras estranhas, a aprender novos idiomas, a reconstruir as suas vidas. Para as crianças refugiadas que perderam a infância, restaura a alegria e a esperança. Para os que perderam familiares no caminho, consola o coração. Que encontrem comunidades que os recebam de braços abertos, que vejam neles não ameaças, mas oportunidades de demonstrar o amor de Cristo. Que um dia possam retornar às suas terras em paz, ou que encontrem nova pátria onde possam prosperar. Senhor Jesus, abençoa os empresários e empreendedores cristãos.
Que façam negócios com integridade, tratando funcionários com justiça e clientes com honestidade. Que os seus empreendimentos sejam prósperos não apenas financeiramente, mas também em impacto positivo na sociedade. Dá ideias criativas, estratégias inovadoras, sabedoria para navegar em mercados competitivos. Que sejam luz no mundo dos negócios, demonstrando que é possível ter sucesso sem comprometer princípios. Que gerem empregos, contribuam para a economia, abençoem comunidades. Protege os negócios de crises, de concorrência desleal, de burocracias paralisantes. Que prosperem em tudo o que fizerem porque te honram em primeiro lugar. Pai Celestial, oramos pelos que sofrem com doenças mentais. Depressão, ansiedade, transtorno bipolar, esquizofrenia e tantas outras condições que afetam a mente. Que encontrem tratamento adequado, profissionais competentes e compassivos. Que a medicação seja eficaz, sem efeitos colaterais severos. Que as terapias tragam alívio e ferramentas para lidar com os sintomas. Quebra o estigma que ainda existe em torno das doenças mentais. Que as pessoas busquem ajuda sem vergonha, que as igrejas sejam lugares seguros para falar sobre saúde mental. Que haja compreensão em vez de julgamento, apoio em vez de rejeição. Lembra aos que sofrem que doença mental não é falta de fé, assim como diabetes não é. Tu curas de muitas maneiras, incluindo através da medicina e da terapia. Senhor, oramos pelos artistas e criativos cristãos. Músicos, escritores, pintores, atores, designers, que usem os seus talentos para glorificar-te, para levar beleza e verdade ao mundo. Que criem arte que eleva, que inspira, que aponta para ti. Que sejam excelentes no que fazem, competindo em qualidade com o que o mundo produz. Que tenham oportunidades de mostrar o seu trabalho, de alcançar audiências amplas. Que encontrem equilíbrio entre arte e sustento financeiro. Protege-os da tentação de comprometer a mensagem por popularidade ou dinheiro. Que sejam sal e luz na indústria do entretenimento e das artes. Que através da sua criatividade, muitos sejam tocados e transformados. Pai amado, abençoa os professores e educadores cristãos. Que sejam não apenas transmissores de conhecimento, mas formadores de caráter. Que ensinem não só conteúdo acadêmico, mas também valores eternos. Dá-lhes paciência infinita com alunos difíceis, criatividade para tornar as aulas interessantes, autoridade com amor. Que sejam respeitados pelos alunos, apoiados pelos pais, valorizados pela sociedade. Protege-os do esgotamento profissional, da desilusão com o sistema educacional. Que vejam frutos do seu trabalho, que saibam que estão moldando o futuro através das vidas que tocam. Que possam ser testemunhas de ti mesmo em ambientes seculares, através da sua conduta e amor pelos alunos. Senhor Jesus, oramos pelos cientistas e pesquisadores cristãos. Que busquem conhecimento com humildade, reconhecendo que toda descoberta revela mais da tua glória criadora. Que encontrem curas para doenças, soluções para problemas ambientais, tecnologias que beneficiem a humanidade. Que façam ciência com ética, respeitando a vida e a dignidade humana. Que não haja conflito entre fé e razão, mas sim harmonia. Que vejam a ciência como estudo da tua criação, não como substituta de ti. Que sejam vozes de equilíbrio em debates polarizados. Que contribuam para o avanço do conhecimento humano enquanto mantêm a reverência ao Criador. Que através das suas descobertas, muitos se maravilhem com a tua sabedoria infinita. Pai Celestial, oramos pelos que trabalham na mídia e jornalismo.
que busquem a verdade acima de agendas políticas ou interesses corporativos, que reportem com precisão, imparcialidade e responsabilidade, que sejam vozes de justiça, denunciando corrupção e defendendo os vulneráveis, que resistam à tentação de sensacionalismo por audiência, que verifiquem fatos antes de divulgar informações. Protege os jornalistas que arriscam a vida para cobrir conflitos e expor injustiças. Dá sabedoria aos que trabalham em comunicação cristã, que comuniquem o Evangelho de forma relevante e atraente, sem diluir a mensagem. Que usem as plataformas de mídia para espalhar esperança, não medo, para unir, não dividir. Senhor, abençoa os atletas cristãos. Que joguem com excelência, disciplina e espírito esportivo, que sejam testemunhas de Ti nos vestiários, nos campos, nas quadras, que usem a plataforma que o sucesso traz para glorificar-Te. Protege-os de lesões graves, de pressões que levam ao uso de substâncias proibidas, que encontrem identidade em Ti, não apenas no desempenho atlético. Quando vencerem, que sejam humildes. Quando perderem, que sejam resilientes, que inspirem jovens não apenas pelas habilidades físicas, mas pelo caráter, que demonstrem que é possível competir ferozmente, mantendo integridade, que ao fim da carreira atlética tenham construído algo maior que troféus e recordes. Pai amado, oramos pelos advogados e profissionais do direito cristãos, que busquem justiça genuína, não apenas vitórias técnicas, que defendam os inocentes com paixão e tratem os culpados com dignidade, que não torçam a lei para benefício próprio ou dos clientes, que sejam íntegros mesmo quando isso significa ganhar menos dinheiro, que ofereçam serviços jurídicos a quem não pode pagar, sendo voz dos sem voz. Dá sabedoria para interpretar leis complexas, eloquência para argumentar, discernimento para aconselhar. Que sejam instrumentos de justiça num sistema que muitas vezes favorece os poderosos. Que através do trabalho deles, muitas injustiças sejam corrigidas e direitos sejam restaurados. Senhor Jesus, abençoa os políticos cristãos. Que entrem na política não por ambição pessoal, mas por chamado para servir. Que mantenham a integridade mesmo em ambientes corruptos, que tomem decisões baseadas em princípios, não em popularidade ou pressões, que sejam vozes proféticas defendendo a vida, a família, a liberdade religiosa, a justiça social. Protege-os de escândalos, de tentações de poder, de compromissos que violem a consciência. Dá sabedoria para legislar, coragem para se posicionar, humildade para ouvir. Que sejam sal e luz em ambientes sombrios. Que através da atuação política deles, leis justas sejam aprovadas e políticas que beneficiem o povo sejam implementadas. Que sejam exemplos de que é possível fazer política com ética. Pai Celestial, oramos pelos missionários que servem em lugares hostis ao Evangelho. Que sejam protegidos de perseguições violentas, de doenças tropicais, de perigos diversos. Supre todas as necessidades financeiras, emocionais, espirituais. Consola-os na saudade da família e da terra natal. Que vejam frutos abundantes do trabalho, que experimentem milagres, confirmando a palavra pregada. Dá-lhes capacidade para aprender línguas e culturas rapidamente. Que sejam sensíveis às nuances culturais, sem comprometer a mensagem. Protege as suas famílias, especialmente os filhos que crescem em ambientes desafiadores. Que esta geração de missionários veja o cumprimento da grande comissão, alcançando os últimos povos não alcançados. Senhor, oramos pelos que trabalham em tecnologia e inovação. Que desenvolvam ferramentas que facilitem a vida, não que escravizem. Que criem plataformas que conectem pessoas genuinamente, não que promovam divisão e ódio. Que programem com ética, considerando as implicações sociais do que criam.
Que a inteligência artificial seja desenvolvida com salvaguardas contra uso maligno. Que a tecnologia seja acessível a todos, não apenas aos privilegiados. Que usem as habilidades técnicas para resolver problemas reais da humanidade. Que sejam mordomos responsáveis do poder imenso que a tecnologia confere. Que lembrem que toda a capacidade de criar e inovar vem de Ti, o Criador Supremo. Pai amado, abençoa os voluntários que servem em organizações sem fins lucrativos. Que encontrem satisfação em servir sem expectativa de reconhecimento ou recompensa financeira. Que o trabalho voluntário não seja fardo, mas alegria. Dá-lhes energia física para servir depois de cumprir as responsabilidades profissionais e familiares. Multiplica o impacto do trabalho voluntário, que pequenos gestos resultem em grandes transformações. Que as organizações que servem causas nobres tenham recursos suficientes para operar. Que haja transparência no uso dos recursos doados. Que mais pessoas sejam inspiradas a doar tempo e talentos, não apenas dinheiro. Que através do voluntariado, comunidades sejam fortalecidas e vidas sejam transformadas. Senhor Jesus, oramos pelos que sofrem perseguição por causa da fé. Para os cristãos presos por crer em Ti, dá força sobrenatural para suportar. Para os que perderam tudo por não negar o Teu nome, supre as necessidades de forma milagrosa. Para as famílias de mártires, consola e sustenta. Para os que vivem sob ameaça constante, dá paz que excede todo entendimento. Que o testemunho corajoso deles resulte em muitas conversões. Que o sangue dos mártires continue sendo semente da Igreja. Lembra-nos de orar fielmente pelos irmãos perseguidos, de apoiar organizações que os auxiliam. Que nunca esqueçamos que somos um só corpo e quando um membro sofre, todos sofrem. Apressa o dia em que não haverá mais perseguição. Pai Celestial, oramos por aqueles que estão em seus últimos dias de vida. Para os que enfrentam doenças terminais, que tenham paz e dignidade, que a dor seja controlada, que o medo da morte seja substituído por esperança na eternidade. Para as famílias que se preparam para a despedida, dá graça para deixar ir, memórias preciosas para guardar. Para os que cuidam de moribundos, dá compaixão e força. Que estes últimos dias sejam de reconciliação, de perdão mútuo, de expressões de amor. Que haja certeza da salvação, paz sobre o destino eterno. Que a transição desta vida para a próxima seja suave, cercada de amor. E para os que ficam, que o luto seja processado de forma saudável, com esperança de reencontro. Senhor, oramos finalmente por nós mesmos. Transforma-nos à imagem de Cristo dia após dia. Que sejamos hoje melhores que ontem, amanhã melhores que hoje. Que cresçamos em fé, amor, esperança, paciência, bondade, domínio próprio. Que as áreas fracas sejam fortalecidas. Que os talentos sejam desenvolvidos. Que os dons sejam usados. Que vivamos com propósito eterno, não apenas sobrevivendo, mas impactando. Que ao fim da vida possamos dizer como Paulo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Que ouçamos da tua boca: bem está, servo bom e fiel. Até lá, que cada dia seja vivido para a tua glória, começando sempre com oração, colocando-te em primeiro lugar antes de qualquer celular, antes de qualquer distração, antes de qualquer outra coisa. Amém. Pai amado, agradecemos por este tempo de comunhão contigo nesta manhã. Obrigado por nos ouvires sempre, por teres os ouvidos atentos às nossas orações. Obrigado porque a tua presença está constantemente conosco. Nunca nos abandonas nem desampara. Que possamos viver este dia inteiro conscientes de que tu caminhas ao nosso lado, que a tua mão nos guia, que o teu amor nos sustenta.
Que cada decisão seja tomada na tua presença, cada palavra seja pronunciada sob a tua direção, cada ação seja feita para a tua glória. Que esta oração matinal se torne hábito sagrado, que nunca mais comecemos o dia sem te buscar primeiro. Que o celular espere, que as redes sociais esperem, que tudo espere até que tenhamos falado contigo. Porque sabemos que quando começamos o dia contigo, tudo o mais se encaixa perfeitamente. Entregamos este dia nas tuas mãos poderosas, confiantes de que farás muito mais do que pedimos ou pensamos. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Se esta mensagem tocou o teu coração, peço que escreva Amém nos comentários e compartilhe este vídeo com alguém que precisa começar o dia de forma diferente. Inscreve-te no canal para receber mais mensagens que edificarão a tua fé e te aproximarão de Deus. Que o Senhor Jesus Cristo te abençoe grandemente. Que a paz do Altíssimo inunde o teu coração. Que a alegria do Espírito Santo seja a tua força. Que este dia seja o melhor dia da tua vida, não porque tudo será perfeito, mas porque viverás cada momento na presença de Deus. Vai em paz. Vai abençoado, vai vitorioso, o Senhor está contigo. Amém e amém, amém e amém.